Olá, tudo bem? Ainda continuando, esse eu acho que pretende ser o último ou penúltimo vídeo desse estudo sobre a memória, né? No sentido da história regional. Vamos lá no texto, então, do Daniel Chiosini. Desculpa. Memória é matéria-prima do trabalho do historiador. A discussão sobre a relação entre história e memória é um dos grandes debates teóricos que atravessa várias gerações de historiadores, pois envolve os objetivos e fundamentos do trabalho histórico. Atualmente, a maioria dos autores concorda que a memória não pode ser vista simplesmente como um processo parcial e limitado de lembrar fatos passados, de importância secundária para as ciências humanas. Trata-se da construção de referenciais sobre o passado e o presente de diferentes grupos sociais, ancorados nas tradições e intimamente associados aqui a mudanças culturais. Há também um consenso de que a história não tem mais a pretensão de estabelecer os fatos como realmente aconteceram. No entanto, persiste uma série de diferenças com relação a como considerar a memória para a construção de uma interpretação histórica. Mesmo sem haver uma resposta definitiva, uma maneira de entender a problemática é retomar o desenvolvimento do estudo da história e como foi sendo considerada a utilização de fontes tidas como registros memorialistas, como as fontes orais ao longo do tempo. Desejoso de saber, interrogo. A frase do grego Heródoto, autor daquele que é considerado o primeiro trabalho histórico da civilização ocidental, demonstra que a utilização de fontes orais como meio para se escrever história não é fenômeno recente. Falar do estudo da história, segundo o historiador Paulo Macelli, é falar da origem prática da memória, do testemunho, da pergunta e da resposta, que é muito antiga e que se estende até os dias atuais. Segundo ele, a recorrência a relatos orais para a compreensão da história foi historicamente utilizada por vários autores de diferentes maneiras. No século XVI, temos Bernardino de Sahagún, que quis entender os povos conquistados pelos espanhóis e os entrevistou, afirma Macelli, e cita ainda outros estudos que tiveram caráter semelhante, como os de Michelet, que fez uma pesquisa para saber a opinião que os franceses tinham sobre a própria Revolução lá do século XVIII. A utilização de relatos orais, no entanto, foi colocada em suspeição a partir do século XVIII, quando a história ganha o status de ciência e os mesmos passam a não ser mais considerados como fontes seguras para o historiador. Segundo Márcia Mansor de Alessio, da PUC de São Paulo, isso tem uma relação com o ideário iluminista dos fins do século XVIII, que proclama o império da razão e dissemina a crença cientificista, para esse ideário. A ciência é o quê? A única forma do conhecimento e, como tal, produz verdades únicas, absolutas e objetivas, diz a historiadora. As memórias construídas a partir de subjetividades não eram mais vistas como confiáveis para a produção do conhecimento científico. A historiadora Marieta de Moraes Ferreira, da UFRJ, acrescenta que esse processo continuou no século XIX, quando ocorre que a institucionalização da história como disciplina universitária. Desculpa, gente, mas tem palavras que eu não consigo pronunciar. Então, a historiadora Marieta de Moraes Ferreira, da Universidade do Rio de Janeiro, acrescenta que esse processo continuou no século XIX, quando ocorre a institucionalização da história como disciplina universitária e uma profissionalização dos historiadores. Nesse momento, os historiadores passam o quê? A adotar um conjunto de procedimentos para se diferenciar daqueles então denominados amadores, que eram cronistas, políticos, literatos ou, como no caso da França, indivíduos ligados à Igreja Católica. Assim ela afirma. A pesquisadora também esclarece
que isso significou a fixação sobre o que deveria ou não ser usado como fonte. Um estudo isento só poderia ser elaborado quando o historiador se distanciasse do seu objeto de estudo ou de pesquisa, abrindo mão de relatos parciais e cronologicamente próximos de eventos históricos. Ela completa. Essa história metódica e factual, centrada no estudo de grandes eventos históricos e grandes personalidades, foi muito forte até a primeira metade do século XX. Seu questionamento tem como um grande referencial o surgimento da corrente historiográfica francesa dos análises da década de 1920. Historiadores como Marc Bloch e Lucien Febvre propuseram a diversificação de temas, mais voltados para as pessoas comuns, e relativizaram a importância desses marcos políticos para a escrita da história. Esse foi o primeiro passo que culminou com a diversificação do uso de fontes, englobando também a iconografia, a literatura e os trabalhos artísticos. Porém, esse processo de reflexão não implicou em uma retomada automática do trabalho com fontes orais. Isso porque, segundo Marieta Ferreira, é possível trabalhar com a memória a partir de monumentos, literatura e outros documentos. Muitos historiadores dos análises, embora se propusessem a trabalhar com a história dos homens comuns, ainda viam com muita desconfiança o trabalho com testemunhos. Assim ela afirma. E segundo ela, durante muito tempo continuou-se o quê? Aceitando a ideia de que as fontes escritas possuíam uma maior objetividade que as fontes orais, e que só foi quebrada na década de 1980 e 1990, juntamente com a discussão sobre como utilizar os relatos e os testemunhos para o trabalho histórico. Tal avanço foi resultado de um processo de embates teóricos iniciados na década lá de 1950, curiosamente motivados por uma inovação tecnológica. Nesse período foi inventado o gravador, que tornou possível armazenar, reproduzir e conservar um depoimento. O gravador foi muito usado na Segunda Guerra e posteriormente ele ficou popular, afirma Paulo Miceli. A partir daí é que o termo história oral começa o quê? A ganhar notoriedade. No entanto, de lá para cá, houve o estabelecimento de uma série de controvérsias com relação ao uso de fontes orais. Marieta Ferreira afirma que é um grupo de pesquisadores que entende que a história oral é uma disciplina que consiste em realizar entrevistas e publicá-las, como se aquilo fosse o resultado final do trabalho histórico. Nesse caso, temos apenas o quê? Um registro parcial da memória. Para ela, a história oral é uma metodologia. Trata-se de um conjunto de procedimentos usados para produzir depoimentos que têm qualidades distintas de outras fontes orais, como um programa de rádio ou uma entrevista para televisão, ela afirma. Para ela, o trabalho histórico pressupõe um conjunto de procedimentos que visa o quê? Uma análise e um confronto de fontes, e não apenas a publicação de uma entrevista. Paulo Miceli concorda com relação ao rigor que deve ser observado na realização de uma entrevista. Ele também adverte para a necessidade de não tomar a palavra de quem está respondendo como o texto da própria história. É necessário cercar a entrevista com todos os cuidados que você tem ao ler. Por exemplo, a Carta de Testamento de Getúlio Vargas. Ele chama a atenção para o fato de que os depoimentos envolvem esquecimentos, distorções, omissões e que demandam uma pesquisa e uma interpretação para serem compreendidos e contribuírem para o trabalho histórico. Daí a necessidade das entrevistas a serem complementadas pelas pesquisas com outras fontes. Nesse sentido, segundo D'Alessio, também é possível afirmar que a história oral faz parte do quê? De um processo maior de alargamento da possibilidade do uso de fontes para escrita da história e de trazer para o historiador o quê? Instrumentos para lidar com a subjetividade que está nos depoimentos, mas também nas fontes escritas. Para Marieta Ferreira, ela também auxilia a quebrar uma espécie de fetiche pela fonte escrita, que ainda está presente em uma espécie de establishment historiográfico até os dias de hoje. Perdoai a pronúncia, que tem palavras aí que simplesmente
Hoje esse vídeo está do balacobaco. Mas seria possível afirmar, então, continuando o texto, que memória de um país, de um ou mais grupos sociais, que inclui tradições, culturas, hábitos, políticas, etc., possíveis de serem expressos em depoimentos, pode ser simplesmente taxada como fonte? Qual a separação entre memória e história? Para D'Alessio, embora sejam distintas, o fato da memória ser dominada como fonte é fruto de mudanças historiográficas que ocorrem constantemente, mas é também instituinte desse processo, sobretudo por ser um dos fatores da introdução da subjetividade nos estudos históricos e, consequentemente, da transformação do discurso historiográfico em menos demonstrativo e mais do que narrativo. Já Marieta Ferreira realça o que? A distinção entre ambas, enfatizando a história como um campo profissional, institucional, que tem princípios e formas de funcionamento, gerando conhecimento produzido a partir de uma reflexão de um conjunto de procedimentos e regras. No entanto, essa distinção não faz com que exista uma oposição ou um conflito entre memória e história. A memória coloca uma série de desafios sobre o que se deve fazer a história, assim como a história também pode contribuir com a memória. Em regiões de conflitos étnicos, onde a memória coletiva é muito agressiva e associada a guerras, a história pode produzir uma reflexão que é mais crítica e mais comprometida com a objetividade completa. Já Paulo Macelli relativiza a distinção dos dois conceitos, afirmando que isso depende da articulação e do arbítrio do historiador, sendo impossível o que é definir conceitualmente onde termina a memória e começa a história. Para ele, tal questão não tem uma resposta definitiva. Assim como a própria distinção entre a história e os demais campos das ciências humanas. É um debate acadêmico que pode ser abordado do ponto de vista de grandes autores ou linhas interpretativas. Quando a poeira do tempo vai se assentando, ficam grandes estudos que podem estar no campo da memória, da história ou das demais áreas do conhecimento. Assim ele afirma. Bom, estamos terminando a leitura do tópico 3 da unidade 2 e vamos fazer um resuminho. Nesse tópico nós vimos o que? A relação entre memória e história, que está diretamente relacionada aos fundamentos e objetivos do fazer historiográfico. Nem sempre a memória teve o mesmo sentido, mudando a sua definição desde a antiguidade até o século XX. Vimos também, nos estudos voltados para a área regional e local, a memória busca o que? Abordar aspectos da cultura popular, da vida em família, da religiosidade, dos hábitos e costumes de uma localidade. Para a história regional, simplesmente não reproduzir a história do poder, é necessário que identificar o enfoque e abordagem de uma história local que crie vínculos com a memória familiar e do trabalho. Bom, partiremos para o próximo tópico, no próximo vídeo. E desculpa hoje os erros de gravação, eu não tenho editor, é bem caseirão assim, esses estudos que eu estou fazendo aqui, então bons estudos.